Todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h20. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E estamos aqui no estúdio da Folha amanhã recebendo, é uma honra receber Odisseia Carvalho. Odisseia, obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Esse microfone já está aceso, a luzinha ali. Quando a luzinha está acesa é porque ele já está funcionando. Bom dia, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos os ouvintes da FM 98,3, a você, Marco Antônio, ao Arnaldo. E é um prazer estar aqui para falar, explicar, né, para a população o que vem acontecendo com os servidores públicos municipais, principalmente da educação, porque neste momento, nós estamos num embate de enfrentamento junto ao governo municipal, principalmente em relação à questão do nosso reajuste, que foi algo que havia uma possibilidade do governo estar apresentando o 4.18 e agora o governo volta atrás. E lembrar que a nossa greve na rede, não só nos servidores, como na rede da educação, não foi só pelo reajuste salarial, foi também por condições de trabalho. Estava ouvindo aqui você noticiar algumas questões em relação à saúde, não só a saúde, como a educação também. Nós temos várias escolas com problemas estruturais seríssimos, como rato dentro da escola, que os servidores têm que matar, como também esgoto ao céu aberto, porta caindo na cabeça de professores. Agora, recente, na semana passada, nós tivemos uma manifestação da comunidade da Penha, porque o teto estava caindo, o teto da creche, e que já tinha sido notificada várias vezes à prefeitura e não tivemos um resultado. Então, não é só pelo reajuste salarial, é por condições de trabalho mesmo. Arnaldo. Odisseia, a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos, não só a questão do servidor, a gente vai passar de forma geral, até porque você já foi vereadora da cidade, né? É uma petista conhecida, a gente já várias vezes já conversou sobre questões partidárias, e hoje está como coordenadora geral do CEP, e a gente vai passar sobre todos esses assuntos. Para começar, vamos falar sobre política nacional, esse assunto que a gente trouxe aqui no início do programa, com relação às conversas do ministro Sérgio Moro com o procurador da Altana Dallagnol, né, na verdade. Com certeza você já deve ter tido uma repercussão dentro do núcleo petista aqui de Campos, né? Como você tem acompanhado essa troca? Como que você viu essa troca de mensagem? Como que vocês esperam desse julgamento aí marcado pela segunda turma do STF que pede liberdade do ex-presidente Lula? Eu espero que a justiça seja feita, né? Porque em diversos momentos, não só o advogado, como todo o Partido dos Trabalhadores, diga-se de passagem, não só o Partido dos Trabalhadores, mas todos os partidos progressistas e ligados à esquerda, já realizamos diversas denúncias sobre essa parcialidade do juiz Sérgio Moro. Nós tivemos, inclusive, em junho de 2016, um comunicado, fizemos formalmente um comunicado ao Comitê dos Direitos Humanos da ONU, em julho de 2016, dizendo claramente dessa ação combinada entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, que estava claro, o objetivo, a motivação da Lava Jato era tirar o Luiz Inácio Lula da Silva, né, do enfrentamento aí para poder se candidatar, e a gente sabe que isso acabou sendo exposto de uma maneira mais explícita agora com a revelação dessas trocas de mensagens, né? Inclusive, o Dallagnol, quando faz aquela exposição, né, colocando o Lula como centro, ele, na verdade, não tinha nem certeza sobre a questão do triplex, né? Muita gente fala, mas Lula estava aí, comprou, foi beneficiado pelo triplex, que é o que faz com que ele hoje esteja preso, né? E é bom lembrar que este triplex, na época a falecida dona Marisa, ela deu entrada assim, né, pretendendo a compra desse imóvel.
Só que agora ela recebeu, depois de falecida, a devolução do dinheiro dessa entrada. 10 lojas é uma das empresas 100% campistas. Um momentinho, desculpa. Ok. Pode continuar. Ok. Então, ela recebeu, né? No caso, os filhos vão receber agora a devolução. Uma outra coisa que deixa claro que este imóvel não era da família do Luiz Inácio Lula da Silva foi a penhora desses bens, né? E que serviu para poder pagar os desmandos que a empresa que era realmente responsável, que é a OAS, pelo empreendimento, que pudesse estar pagando as penhoras, né, desta empresa. Então, a gente sabe muito bem que nós já estamos, né, com uma ação não só no parlamento, como judicial. Hoje nós vamos acompanhar de perto a decisão, né, dos ministros, porque a gente exige realmente que o Lula seja liberto, porque está claro, né? Como foi falado aqui anteriormente, nós não somos a favor de escutas ilegais, mas vocês lembram muito bem que para poder se estabelecer o golpe, né, na época foi vazado as escutas da então presidenta Dilma junto com Lula. Então a construção desse golpe no nosso país, que se consolidou em 2016, em agosto de 2016, com o impeachment da Dilma, diga-se de passagem, ela agora foi inclusive absolvida, porque foi definido que houve nenhuma improbidade, não houve pedaladas. Infelizmente, as reportagens sobre isso são grandiosas, mas o resultado, né, em que favorece a ex-presidente Dilma acaba tendo uma repercussão muito pequena. Mas para o Congresso chegar a julgar, ele tinha que ter um crime, né, uma motivação. Eu acho, eu não querendo opinar, mas Dilma cai num contexto, ela não cai só pela pedalada, até porque pedaladas já aconteceram em outros governos, inclusive no governo do presidente Lula, Fernando Henrique, né, se a gente for pensar que o governo do estado que cometeu pedalada fiscal de demais também, era uma prática recorrente. Aí quando você quer pegar alguém, como foi o caso ali, precisava de um crime, a pedalada foi só um pretexto, na verdade, também. Né? Só que agora ela foi absolvida. Então é isso. Que julgamento isso? Não agora, na semana retrasada, saiu essa absolvição da presidenta Dilma, e que coloca que não houve pedaladas fiscais, então não se justifica. Só que agora já tivemos novas eleições no nosso país, e aí agora isso acaba todo mundo esquecendo. O que eu quero dizer principalmente é que o golpe que foi planejado em agosto de 2016, ele não ia se encerrar com o impeachment da Dilma. Tinha o desdobramento. O desdobramento era não permitir que o Luiz Inácio Lula da Silva fosse liberado para concorrer à presidência. Porque a gente sabe muito bem que se ele estivesse solto, com certeza ele estaria sendo presidente da República e não o Jair Bolsonaro. Então, nós temos que entrar com essas ações. A gente sabe que a liberdade de Lula, para nós, é muito cara, né? É o reconhecimento de que ele foi vítima de um crime, por isso que a gente fala o tempo todo em nossas manifestações que ele é um preso político, e ele é um preso político. Ele foi vítima, na verdade, de manipulações das leis e procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. Na sua opinião, a Lava Jato em si, ela se torna uma operação não legal, digamos assim, ou ilegal, se seria o termo correto, por causa da atuação do Sérgio Moro, ou é um contexto muito maior, envolvendo uma outra investigação, que desvenda aí um escândalo de corrupção que é chamado até mesmo pela imprensa internacional como o maior escândalo de corrupção do Brasil? Da história, maior corrupção do mundo. Eles dizem na imprensa internacional. Então, aí, qual a sua opinião? A Lava Jato, ela tem seu lado positivo também, ou é uma questão totalmente orquestrada, na sua opinião? Eu não digo que ela é totalmente orquestrada, mas ela dá indícios. Por quê? O Aécio Neves, por exemplo, ele tem aí provas concretas de desvios de recurso, está solto. O Michel Temer foi preso e foi solto. O Temer não chegou a ser condenado, pois né? Mas de qualquer forma, a gente está vendo agora claramente
que essa condenação de Lula não é real. Então, a nossa avaliação, inclusive, não sei se você acompanhou o processo, aquelas notas fiscais da suposta reforma do triplex, foram recibos totalmente falsos. Nós comprovamos isso, e por incrível que pareça, recibos de Curitiba, de empresas de Curitiba. Quando houve a ocupação, né, dos sem-teto lá no triplex, foi filmado dentro, fotografado. Não existe reforma. Então, quer dizer, uma série de questionamentos em que a gente observa as falhas da Lava Jato. É importante deixar claro que o governo do Partido dos Trabalhadores, ele sempre investiu no combate à corrupção. Sempre investiu. Fortaleceu o Ministério Público, fortaleceu a Polícia Federal. Hoje, por ironia do destino, o prédio onde Lula está preso, lá na Polícia Federal em Curitiba, foi inaugurado pelo próprio governo do Lula. Então, tem uma placa do presidente Lula. Então, não podemos dizer que não houve investimento. Ninguém é contra o combate à corrupção, né? Nós tivemos um fortalecimento de instituições, portal da transparência, instituições para que fizesse o combate à corrupção. Agora, infelizmente, a Lava Jato agora, a Operação Lava Jato, está comprovadamente, depois do vazamento de todas essas mensagens e trocas, né, de informações, de que tinha um objetivo claro. De perseguição política, sim. Eu vou ter que fazer um pouquinho aqui o papel do advogado diabo, no questionamento, mas porque o que me parece meio pensando num conluio com o país inteiro, porque a decisão do Lula ela é monocrática, do juiz Sérgio Moro, em primeira instância. A celeridade, né, que a gente sempre cobra a celeridade da justiça, mas quando ela é célere, há quem questione. A celeridade com que a TRF4, com três julgadores, também confirmou essa condenação, depois vai para o STJ com 5 nomes e eles não tiram a prisão. Seria pensar em um conluio, em um combinado muito grande, uma teoria da conspiração muito grande. Você ter a decisão confirmada em primeira, segunda e até mesmo referendada, não confirmada em terceira instância, não é pensar que muita... Não é teoria da conspiração, não isso? Na verdade, eu não sei se você acompanhou, o TR4, ele na verdade, nós estávamos lá inclusive fazendo manifestações no dia, ele tinha 200 processos para serem julgados. Celeridade. E aí você percebe a inversão e nas falas agora, na troca de mensagem, há uma orientação do Sérgio Moro para que isso tivesse sido feito, né? Então, quer dizer, coloca tudo em cima para o julgamento. Eu nunca vi um julgamento tão rápido, em tempo recorde, né? Na verdade, os outros que tinham que estar nesse mesmo ritmo, né? Pois mas aí você vai e coloca essa questão. Então, eu acredito que, na verdade, a Lava Jato, ela realmente mentiu sobre o triplex de Guarujá. Ela mentiu. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. E o tempo vai provar que isso realmente é real. Quer dizer, a questão da relação do Lula com a AES não existiu. Então, são questões que nós, enquanto movimento social organizado, enquanto do Partido dos Trabalhadores, junto com a defesa do presidente Lula, a gente acredita nisso. Quanto ao sítio, o próprio Lula admitia, porque aí é engraçado, você começa a resgatar, por exemplo, várias revistas, aquelas revistas mundanas, né, que a gente conhece, Caras, como já existiu a Fatos e Fotos, a Amigas e tal, mas era uma publicação quase que mensal do Lula passando o final de semana no seu sítio, e ele dizia mesmo, meu sítio, uma foto dele na escada. Dizem as pessoas que as provas em relação ao sítio são muito mais, e aí eu concordo com você, que houve uma fragilidade muito grande nas provas no triplex. Ele tinha se inscrito, Dona Marisa tinha se inscrito através de uma cooperativa que estava construindo o prédio, não era uma coisa mais ou menos assim, que ela estava inscrita para ter um dos apartamentos, aquela coisa, acabou desistindo mas o sítio, a coisa foi muito exposta. E aí começa a se resgatar matérias de 8 anos antes, 10 anos antes, e se começa a ver o Lula no sítio, o pedalinho, isso e aquilo, e vai daqui, vai para lá. Alegam que as provas são muito mais contundentes.
Sobre essa questão do sítio, nós tivemos... Mas ele não foi condenado, ele foi condenado em primeira instância, só pelo sítio. Exato, Também nós tem tivemos isso. agora a declaração, há pouco tempo, a declaração do Fernando, que era o filho de um grande amigo do Lula, que é o verdadeiro dono daquele sítio. Foi ele que se deu bem na história, né? Porque ele não pagou um centavo pela reforma. E aí, na verdade, o que é que nós estamos investigando, e é isso. O sítio foi comprado pelo Fernando, por esse grande... Jacob Ittar, um grande amigo do presidente Lula. Muito. Pois é, e na verdade havia sim, era um momento de Lula visitar junto com a Dona Marisa. Dona Marisa era quase que uma segunda mãe do Fernando. E, na verdade, tem isso. Acho que não é porque você visita a casa de alguém, o sítio de alguém, que você é dono. Claro que não é, né? Mas se ele é dono do sítio. Mas se você é minha amiga e me convida todo mês para ir no seu sítio, eu não vou botar um quadro meu na parede. Olha, eu tenho na minha casa o quadro do presidente Lula. Então... Tá bom, é diferente. E se eu convidasse constantemente para vir à minha casa, na minha casa, com certeza, não estaria com um pedalinho, porque não teria estrutura financeira para isso. Mas seria de bom tom que pudesse vir, participar e visitar. Então, eu acho que você visitar a casa de alguém ou frequentar, né, a casa de alguém, isso não quer dizer que ele é dono do... E aí a gente vai aguardar as provas existentes. Lógico. Mas, de da mesma forma que tem que haver provas. A coisa é para tudo, né? Isso, exatamente. Para todos os lados. Tem que ter investigações. Tem que ter investigações. Isso aí não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Inclusive, da credibilidade do Greenwald. Tem que haver também uma investigação em relação a isso. Claro. Porque ele é uma pessoa que já tem uns antecedentes de vazamento, de crime de traição, com o Snowden, uma série de coisas. Mas isso não invalida aquela história que a gente falou. Tem que haver investigação. Exatamente. É a única forma de você ou acusar ou limpar. Exato. Agora, continuando, a gente passou a Lava Jato ali, passou a condenação. O Lula vai preso no dia 7 de abril, né? Mas o PT insiste na candidatura do Lula até o último momento. Você, como petista, como você vai ver essa estratégia? Porque no final, quando você vai escolher o Haddad, lá no final o Haddad cresce de uma maneira expressiva nas pesquisas, não há dúvida disso, o poder de transferência de voto do Lula, mesmo preso, foi um poder de transferência alto, mas depois ele começa a sofrer com a rejeição também, que o partido estava carregando, sobretudo nessa última eleição. Foi uma estratégia acertada do partido, na sua opinião, manter o Lula candidato, ou poderia ter recuado já um pouquinho antes e fazendo o Haddad esse candidato? Realmente, a gente já, inclusive, ouvimos a entrevista do Lula em relação a uma pergunta semelhante a esta, e ele relatou que realmente todos os juristas, todos os advogados colocavam a possibilidade dele ser candidato mesmo preso. Então isso foi até assim, o último momento, até que veio a decisão de que não teria como. E aí a gente viu que tínhamos realmente cometido uma besteira no sentido de não estarmos fazendo o trabalho de divulgação da imagem do Fernando Haddad, porque por mais que o Lula continua sendo um grande cabo eleitoral, um homem com a visibilidade que ele tem, reconhecidamente, não teria o poder de transferência de votos, né? Então isso já estava consolidado. Vocês viram que o candidato da elite brasileira não era o Bolsonaro, indiscutivelmente não era. Não era. Entendeu? Na verdade... Era o picolé de chuchu. Pois é. E quem não cresceu, né? Derreteu. E você sabe que, na verdade, depois desse episódio da facada, isso fez com que houvesse um boom na candidatura do Bolsonaro. Além disso, fake news. Só como exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o atual governador estava em 4º lugar. A gente nem tinha ouvido falar nesse cidadão. Quer dizer, e de repente ele vira o jogo, né? Então também tivemos essa questão dos fake news. Quando a gente visitava as comunidades, os locais, parecia uma cartilha pronta, né? Em relação à questão da mamadeira, em relação à questão do kit gay, em relação ao antipetismo, que isso também foi criado. A questão da imagem do antipetismo não era nem
Isso aí é uma coisa muito séria. Como você colocou, o Lula estava na televisão o tempo todo, aquelas imagens do esgoto saindo dinheiro, aquilo ali o tempo todo, era falando mal do Lula o tempo todo, batendo em cima das políticas realizadas do governo, né, do Lula. Então, é uma situação muito séria que nós... Mas aquilo era fake news? Por exemplo, toda a corrupção que houve na Petrobras... Foi fake news? Na verdade, nós temos visões diferenciadas. Eu acho que teve corrupção, sim, na Petrobras, mas como no mundo inteiro, na nossa avaliação, não se ataca a instituição. A Petrobras não podia ser atacada, tem que ser punido quem fez a corrupção. Quem fez a corrupção. É o que Aí a gente fala. Porque a empresa não faz sozinha. Pois é, não se ataca o CNPJ, o CPF, se ataca as pessoas, né? Tem que ser investigado a corrupção, sim, e não é à toa que isso tem muita gente presa. Então, quer dizer, agora, destruir a Petrobras, como nós estamos vendo que foi feito durante todo esse processo, e aí com um viés para atacar também o governo de Lula e de Dilma, isso, no nosso entender, não foi correto. Quer dizer, uma empresa do porte da Petrobras que consegue descobrir o pré-sal, que é algo que foi um investimento dentro do governo de Lula e Dilma, não podia ser atacada dessa maneira. Na questão da última campanha também, muito se fala que o PT meio que anulou a neta do Miguel Arraes no Pernambuco, né, tirando ela ali da candidatura, para não deixar o PSB se aliar ao Ciro Gomes, e que o Ciro seria o nome da esquerda na última campanha. Já passou a eleição, o resultado está consolidado, Bolsonaro eleito pela maioria dos votos. Já não podemos falar ainda da luz da história, mas passado desse tempo já da eleição, seria realmente o Ciro o nome da esquerda, na sua opinião? Eu vou pedir a Odisseia. Seria o nome do Ciro o nome da esquerda? Então essa é a pergunta que está no ar. E vamos fazer um pequeno intervalo, Odisseia e Arnaldo. Já voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça